eu fiz um show com o Tim Ripper Owens, pela produtora Open the Road, em 2014. 2015, logo depois de eu lançar esse meu primeiro disco, eu fui convidado para fazer uma turnê com o Tim Ripper Owens pelo Brasil. E eu já estava com esse disco Riding the Storm. Então foi aí que eu levei o disco e vendeu muito bem. Depois do show, eu terminava o show, ia conversar com a galera e tal, e falava, se vocês quiserem conhecer meu material solo e tal, acabei de lançar. E assim eu vendi esse disco. E também fazendo vídeo e postando no... Na época eu acho que eu nem usava muito o Instagram, era mais página no Facebook. Então eu fazia os vídeos, publicava lá, galera, lancei meu disco e tal, quem quiser adquirir, me manda uma mensagem, eu envio. Aquela coisa bem underground, né? Mas deu certo e eu vendi muito bem esse disco. Eu já não tenho mais nenhuma cópia. Eu vendi já faz alguns anos que se esgotou. As 1000 cópias. Tem 2 shows específicos que eu tive a oportunidade de te ver, cara. Você citou o Tim Ripper Owens, né? Queria que você falasse como é que foi tocar dele. Acho que 2 coisas interessantes. Uma foi o show no Volta Redonda do Rock, BR do Rock, né? Festival que eu tava presente. Foi meu primeiro show. Queria que você contasse como é que foi. Foi o teu primeiro show e para mim também foi bem louco. Não sei, eu morava próximo de Volta Redonda na época, né? Eu moro no Rio de Janeiro atualmente, mas eu morava no interior na época. E esse festival foi meio que uma nave espacial, assim, né? Porque na região não era comum acontecer algo desse tamanho. E aí teve umas bandas gigantescas numa área super grande, muito público, né? Foi totalmente nave espacial. Então eu queria que você contasse também, lá de cima do palco, como é que foi o festival. Foi a mais louco ainda, porque eu fui chamado para tocar com 5 dias de antecedência. E foi o repertório mais difícil que a gente fez com o Tim Ripper Owens, porque acho que a gente tocou quase na íntegra aquele live em London, né? Do Judas. E eu fui chamado com 5 dias de antecedência. Fiquei memorizando o repertório, fiquei tocando o repertório, não fiz nenhum ensaio. Fui no dia anterior ver eles tocarem com o guitarrista que tinha saído fora, né? Que não ia poder fazer esse show. Fui no show do dia anterior. Aí eu fiquei e fui com eles de van pro Rio de Janeiro. Será que a gente foi pro Rio de Janeiro de van? Não lembro. Mas eu sei que eu fiquei com a galera da banda já, no dia anterior. Quando eu cheguei em Volta Redonda, eu fiquei com os caras passando um repertório assim, guitarra desligada, baixo desligado, no hotel. Até a hora do show. Até a hora do show eu só escutei essas músicas. Fiquei, talvez tenha ficado uns 2 dias assim, dormindo pouquíssimo, mas fiquei focado demais para decorar esse repertório. E quando eu encontrei o Tim Ripper Owens, eu não sei se ele sabia que eu ia tocar. Isso antes do show, no camarim. Eu acho que ele nem sabia que eu ia tocar. Mas aí rolou, claro, não foi perfeito, eu fiquei muito nervoso, né? Não tive uma performance perfeita, fiquei bem na minha, né? Tentando fazer o melhor possível ali, porque é muito complicado. Esse tipo de situação, chamado fogueira, né? Põe na fogueira, os músicos costumam falar. Fui colocado numa fogueira. É uma faca de 2 gumes, né? Ou você pode sair bem, chamar atenção, ou, como você teve muito pouco tempo, você pode não sair nada bem e tipo, ser limado definitivamente, ser excluído definitivamente. Eu consegui que eles gostassem, né, do meu trabalho, e foi depois desse show de Volta Redonda que eu fui convidado para fazer essa turnê de 2015, que eu disse que eu levei os meus discos, etc. Então essa daí foi a prova de fogo. Mas deu certo, ainda bem. Bacana. Eu vi até você já relatando que com o Tim Ripper Owens, ele chegou até a permitir que durante o repertório você tocasse alguma coisa das suas músicas, né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Isso foi na turnê do primeiro semestre de 2019, que a gente estava fazendo um especial tocando bastante coisa do Jugulator e do Demolition, né? Que foram os 2 discos que ele gravou com o Judas Priest. E ele falou, por que você não inclui uma música instrumental sua? Porque os músicos eram o Will Costa, que também tocou bastante tempo na minha banda solo, e o Lucas Tagliari, que gravou todos os meus CDs, baterista. Então a gente estava acostumado a fazer aquele repertório em trio. Conversei com eles, vamos fazer. A gente tocou a música Lux, que era uma das minhas músicas favoritas, né? E foi muito legal ter essa oportunidade, porque o Tim Ripper, ele é um cara bem... muito exigente. Ele é um cara muito exigente, ele é um cara que
leva a carreira dele, assim, muito a sério, assim, ele quer a perfeição, até dele mesmo ele cobra muita perfeição. Se algum show, o que é completamente normal, né? Se algum show em algum agudo, de repente a voz dá aquela rachadinha, aquela falha, ele é um cara que fica bem chateado depois do show, com ele mesmo. Com os músicos é a mesma coisa, né? Ele é um cara super exigente, então para ele convidar a gente para tocar uma música minha, instrumental, durante o show dele, é algo que realmente, assim, foi muito gratificante para mim.